Olá, tá começando o 97º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, tô muito tranquilo desde o fim de semana, que acabou o grande mistério aqui dos últimos meses do A Fonte. Você achou seu Apple Pencil, né? Eu encontrei, até comentei aqui que, sei lá, perdi no aeroporto, porque o Apple Pencil fica ali sempre grudadinho no iPad. Aí eu falei, deve ter caído lá na hora do raio-x, né? E por fim, estava aqui em casa mesmo, estava no meu escritório, no meio de um monte de papel. Aí ontem eu fui mexer aqui, fui arrumar algumas coisas, e caiu o Apple Pencil, falei, pronto. E aí também é isso, né? Eu tirei, encontrei ele, vou usar ele de novo? Não, mas Não. encontrei. E você falou que ele tava até meio mofado, nunca vi isso. Ele tava meio com um mofinho ali na parte do imã, sabe? Na parte que gruda no iPad, ele tava com um mofinho, mas limpei ele, tá funcionando, tá carregado, já testei. E pelo menos agora eu sei onde ele está, né? Então, vai continuar sem uso, porque assim, eu não sou ilustrador, eu dificilmente fico escrevendo muito com ele, mas agora pelo menos eu sei onde ele está. Se eu precisar dele, tá ali. Boa. Eu tava achando que ele ia ficar desaparecido até sair o Apple Pencil novo pra você ter que comprar. E saíram mais rumores, né, de coisas novas aí que devem chegar nesse Apple Pencil novo. Mais rumores. Eu também achei que eu já tava assim, pronto pra comprar outro Apple Pencil. Estava esperando. Que bom que o evento, né? Que agora a gente tem um evento confirmado, vamos falar disso depois, mas que bom que isso vai rolar em maio, porque se fosse um pouquinho antes eu teria comprado outro Apple Pencil e aí depois ficaria com dois aqui em casa. Mas sim, o Mark Gurman publicou aí no último fim de semana a coluna dele. Ele corroborou aquela história que a gente já sabe, que vai ter um novo Apple Pencil, Apple Pencil 3. E que, segundo ele, a novidade aí, além do que ele falou, né, que a Apple vai colocar alguns gestos, como a gente já havia falado lá no 95Mac, ele disse que esse novo Apple Pencil vai ter haptic feedback, ou seja, ele vai vibrar, basicamente, dependendo das interações que você fizer. E eu acho que faz bastante sentido até porque tem esse gesto de squeeze que a gente reportou lá no 95Mac, então eu super imagino você apertando o Apple Pencil e ele vibrando para te indicar que tem algo rolando, né? Que funcionou. Então, vamos ver aí em breve, deve chegar esse Apple Pencil 3. E agora, né, somando aí os outros rumores que a gente já tinha, rumor de suporte ao Find My, que pra mim vai ser ótimo, eu espero muito que isso funcione bem. Por mim podia ter até o barulhinho, igual o AirTag faz barulhinho, AirPods, Apple Pencil pode fazer barulhinho também. Tem Find My, tem o rumor que a gente encontrou aí nos códigos lá sobre o gesto de squeeze, você aperta uma vez para ele fazer algumas ações, o double squeeze, aperta duas vezes para ele fazer uma outra ação, e agora, segundo o Gurman, vai ter esse motor tátil ali para você, dependendo do que você estiver fazendo, o Apple Pencil emitir vibrações, dá até para pensar além, sei lá, você tá usando dependendo da ferramenta, tipo você tá lá com aquela ferramenta de giz, né, e aí você sentir o pencil vibrando como se você estivesse escrevendo em cima de um papel, quem sabe. Mas vem em breve, novo Apple Pencil, então para quem perdeu seu Apple Pencil e não encontrou ainda ou está pensando em comprar um novo, falta bem pouquinho agora pra gente ter novos iPads e novos acessórios. E eu estou bem curioso para ver este novo Apple Pencil. Eu comprei Apple Pencil só pra fazer graça, porque na época que eu peguei o meu iPad Pro, eu falei, vou pegar o kit completo pra ter experiência, né? Então eu peguei teclado, Apple Pencil, mas Apple Pencil é um negócio que eu não uso. Eu realmente não tenho utilidade pra ele. Porém, pra quem tem, novidades em breve. Né? Esse lance, o Gurman falou na newsletter dele, ele deu uma frase. Pela primeira vez ele vai ter feedback áptico. Isso é tudo que a gente sabe de acordo com ele. Mas eu pensei exatamente isso também. Já pensou que legal se... que tem aquelas películas, por exemplo, que dão a sensação de que você está escrevendo no papel, né? Elas são um pouquinho mais ásperas, mas por ser mais ásperas, são tipo umas lixinhas, né? Elas vão consumindo ali a ponta do Apple Pencil. Na verdade, toda a ponta de stylus, desde a época quando o tablet era mesa digitalizadora e não tablet de iPad que a gente conhece hoje, sempre vinha pontas extras. O Apple Pencil vem com pontas extras, né? Ou pelo menos vinha. Então, essa película texturizada consumia mais rápido a ponta. Se der para direto no Apple Pencil, ele dá a sensação de que você está escrevendo ou num papel, ou que nem você falou, com giz,
E na matéria do 95Mac fala de crayon também, ou diferença entre lápis e caneta, né? Porque tem ali uma diferença de atrito, de textura ali. Vai ser muito legal. Não espero por isso, acho que vai ser só um feedback de você ligar ou desligar, ativar ferramentas, porque você tem um motorzinho funcionando ali. Cada vez que você arrasta na tela inteira, consome um pouco de bateria, né? Então não sei exatamente o quanto seria eficiente ter isso, mas se desse para ter essa sensação de textura com base no motor da Apple Pencil fazendo, nossa, ia ser muito legal. Mas isso é só especulação da gente, né? O Gurman falou, vai ter feedback áptico, o resto é só a gente viajando e imaginando, mas quer ser mó legal, isso sim. Com certeza seria legal. E as respostas nós teremos dia 7, finalmente, né? Porque não teve iPad ainda nesse fim de semana, mas agora teve a confirmação de que teremos iPads no dia 7. Pois é, na semana passada, acho que foi na terça-feira, talvez a Apple publicou aquele convite do Let Loose, super bonitinho, né? Que é uma mão segurando a Apple Pencil, não tem o que colocar de mistério ali, né? No convite lá no site da Apple você entra, tem diversas maçãzinhas estilizadas diferentes, etc. Escutei no podcast do Mac Magazine que o pessoal tá lendo Pro e Air em alguma das maçãs. Eu, sei lá, não tomei o que o pessoal tomou pra conseguir enxergar isso aí não. Mas tem essa especulação aí. E vai ser num horário bem pouco usual, né? Lá, especialmente o pessoal da Califórnia, começa às 7 da manhã lá, que eu acho que é uma coisa que é inédita. E não tem muito mistério, né? Evento de iPad, provavelmente para lançar tudo aí que já vem se rumorizando há tempos, então o iPad Pro, o iPad Air. Eu vi na matéria do Note5Mac falando de Magic Keyboard também. Essa tinha passado batido por mim no radar de rumores. O Gurman falou disso há um tempo atrás. Segundo ele, a Apple vai lançar um novo Magic Keyboard redesenhado que vai fazer o iPad se parecer mais com o laptop. Então deu a entender que a Apple vai abandonar aquele layout mais futurista que o iPad fica flutuando e vai ser uma coisa mais igual as capinhas, sei lá, da Logitech que a gente tem, ou até igual o teclado que a Apple fez pro iPad 10, porque o iPad 10 ele realmente parece aqueles tecladinhos do Surface mesmo, que tem uma basezinha ajustável embaixo para você ajustar o ângulo, ele tem as teclas de função, mas o iPad não fica flutuando, fica encostado no teclado. Então acho que o Magic Keyboard desse novo iPad Pro, ele vai vir nesse estilo e vai abandonar esse layout flutuante. Pô, seria uma pena se isso acontecesse. Eu acho tão bonito esse layout. Ele é de 2020, 19, uma coisa assim, né? Eu lembro que ele apareceu meio do nada. É isso. Ele veio bem ali no comecinho da pandemia, porque tinham rumores que a Apple ia fazer um evento. Aí começou a pandemia e eles lançaram só um vídeo para anunciar, né, o iPad Pro, anunciar junto ali com o Magic Keyboard, que foi quando o iPadOS ganhou suporte a mouse. Mas eu entendo os motivos porque eu tenho esse Magic Keyboard. Eu acho ele é bonito de olhar, mas ao mesmo tempo ele é muito pesado. Ele chega a ter... Eu acho que o acessório em si é mais pesado que o próprio iPad. E aí você junta as duas coisas, vira um trambolho, principalmente quando você fecha ele, fica um sanduichão mais grosso que um MacBook Air. E por conta da tela flutuante, ele não tem as teclas de função. E eu sinto muita falta disso quando eu estou usando o iPad, porque ele não tem uma tecla ESC, ele não tem os ajustes de brilho ali, os atalhos que você normalmente tem num teclado de computador, ou até no teclado do iPad 10, novamente, se você olhar o teclado do iPad 10, ele realmente é full, ele tem as teclas de função lá em cima, e o Magic Keyboard não tem justamente porque o iPad está flutuando bem em cima de onde ficariam essas teclas, então não tem como você colocar a mão ali de um jeito prático para alcançar, então eles simplesmente não deixaram, né, as teclas de função ali. Então acho que eles vão voltar para um design mais tradicional para tentar agradar mais e também, de novo, com aquela ideia de deixar o iPad mais parecido com um computador. Mas sobre o evento em si, realmente está bem óbvio que é evento de iPad, até o Que dia Tim que Cook, dia 7 de maio. Vai ser na terça que vem, um horário pouco habitual, assim como o evento de outubro da Apple, que também foi num horário um pouco diferente, né? Aquele evento foi mais pra noite, né? Era o evento de Halloween deles. Esse evento agora ele vai ser mais aí na parte da manhã, pra gente aqui mesmo vai ser às 11 da manhã, então um horário bem diferente. Não é a primeira vez que a Apple faz um evento de iPad de manhã, teve acho que foi o primeiro iPad de entrada com Apple Pencil, eles fizeram um evento em Nova York, que também foi bem de manhãzinha.
Eu acho que deve ter alguma relação com ser voltado para educação, para as instituições conseguirem acompanhar, alguma coisa assim. Mas evento diferente, eu chuto que vai ser só focado em iPad mesmo. Chuto, até o Gurman falou na coluna dele que é para esperar um evento de menos de 1 hora. Eu também acho que vai ser isso. Vai ser estilo evento dos Macs M3 mesmo. Vai apresentar os novos iPads e acabou, né? Que o rumor é iPad Air, iPad Pro, os 2 novos acessórios e é isso. Então acho que em meia horinha a gente vai ver aí todas as novidades que a Apple tem para apresentar. Tanto que ela nem vai chamar a imprensa lá em Cupertino, assim como rolou lá em outubro. Ela vai fazer algumas reuniõezinhas pra galera assistir em lugares selecionados. Acho que no Reino Unido vai ter um lugar, nos Estados Unidos, acho que lá em Nova York, naquele apartamento que a Apple costuma chamar os jornalistas para fazer hands-on, vai ter um pequeno evento lá para eles assistirem logo depois que conhecer os produtos, mas nem vai ter evento em Cupertino. Então, até com base nisso, eu chuto que vai ser um evento bem pequeno, bem compacto, com foco só nos iPads. Curioso pra gente, né, finalmente conhecer depois de tanto falar de iPad, e mais curioso ainda para ver qual que vai ser o chip desse iPad, porque o Gurman soltou uma bomba nesse domingo falando que talvez o iPad Pro não tenha o chip M3 e sim o chip M4. E aí todo mundo ficou, como assim, né? Que história é essa? Então a resposta a gente terá na próxima terça-feira. Sobre o horário, eu achei curioso. Sempre que sai alguma coisa meio diferente da Apple, alguém levanta a mão e fala, é por causa da China, né? A China é sempre o coringa para explicar qualquer coisa que não seja muito comum. Eu acho que o Gurman até falou, né? Esse horário fica mais fácil para os chineses acompanharem, porque geralmente os eventos da Apple acontecem em horários que não são tão cômodos para eles lá, etc. Não imagino que seja por isso. Evento de iPhone, talvez. A gente vai falar sobre queda de venda de iPhones aqui no episódio, mas eu achei curioso esse lance do evento em Londres. Então, Londres é 5 horas ou 4 horas para frente em relação à Califórnia. Então já vai ser lá no comecinho da tarde, fica no horário mais cômodo também o pessoal ir até lá, deve ser naquele Battersea Power Station que a Apple reformou, que é inclusive a capa de um dos álbuns do Pink Floyd é lá, aquele com as 4 chaminés grandonas ali, etc. E, bom, esse negócio do chip M4 eu achei bem interessante, dá pra gente explorar aqui, porque eu fiquei curioso para ver como é que a Apple vai contar essa história, porque se o chip M4 for mesmo com o foco nos núcleos que vão ser relacionados a IA, a Apple vai ter que anunciar coisas novas para o iPad, né, que são baseadas em IA. E isso, teoricamente, ia ser guardado para o iPad OS 18. Será que ela dá já uma prévia do que a gente vai ver na WWDC e já inunda aí o mercado com, sei lá, né, inunda não, mas assim, dá um exemplo impressionante já de IA para essa ser a expectativa e a conversa até a WWDC, de IA da Apple, etc e tal. E lá ela fala sobre isso, ou não, ela fala, gente, aqui o chip M4, etc, vai ser a primeira vez que a gente vai ver, né, inclusive, tudo bem que a gente costuma falar, como a Apple resolve promover para o mercado o que é o processador, que ela poderia chamar de M alguma coisa, não, ela chama de A alguma coisa, né, aí 18, 19, esqueci a contagem que tá os chips do iPhone, mas não, ela dá o nome do processador de Mac para dar a impressão de que o iPad é como se fosse um laptop, etc. Então essa vai ser a estreia, basicamente, aí dos chips M4, mas o que ela vai anunciar junto disso para justificar o M4, eu tô bem curioso aí para saber, porque se o foco for mesmo ser IA, ela vai ter que contar um pouquinho antes da hora aí. Antes da hora não, ela decide, mas ainda assim, antes do que a gente esperava que viria aí de coisa de IA, né? São muitas perguntas, porque se de fato que o Gurman falou acontecer, será a primeira vez que nós teremos o chip novo da Apple chegando num iPad, não no Mac, né? Que é a linha M de chips começou com o Mac, e aí agora a gente teria o M4 chegando, sendo apresentado ao mundo num iPad. Então me pergunto como é que seria o discurso, se realmente, né, tem esse foco em AI. E aí, se for o caso, também me perguntei a mesma coisa, tá, mas os recursos de AI são pro iOS 18, a Apple vai fazer o quê? Vai apresentar com apps de terceiros e falar, é bom para IA, igual o press release lá do MacBook Air M3, tipo, M3 é bom para IA, ó, tem essas ferramentas aqui, mas as da Apple mesmo, cadê, né? Então, pode ser que role um teaser, ou sei lá, né, igual eu até estava lembrando ontem quando eu estava conversando com o Adorno, abraço Adorno, quando a Apple lançou o iPhone 11, que teve o chip 1,
que na época ele não fazia nada, a Apple falou assim, ó, tem um chip 1 aqui super legal. Ele ainda não faz nada, mas vai fazer em breve. Aí 2 anos depois chegou o AirTag, né? Então vai ser tipo isso. A Apple apresenta o M4, ó, é um chip muito legal e em breve ele vai fazer umas coisas aí. Descubram. Então, são muitas perguntas. Eu não, por um lado, eu não duvido disso acontecer, que a Apple hoje, né, tá imprevisível em tudo. Então, não duvido que de fato a Apple apresente aí um iPad com M4. Mas eu fico pensando em qual vai ser a história, né? Ela vai mostrar as coisas de antes, ela tem alguma coisa escondida para colocar já no iPadOS 17, ela vai mostrar uma prévia do 18, ela vai falar, ó, o chip é legal, mas final do ano ele vai fazer mais coisas ainda. Vamos ver qual que vai ser a história que a Apple vai contar. Vocês mataram a charada. Vamos planejar o evento da Apple? Vai ser exatamente assim. Vai ser, tá aqui rodando no Photoshop, com o Generative Fill, que já pintou lá no Photoshop, tá aqui naqueles aplicativos todos que ela já listou quando falou, acho que foi do MacBook Air, etc. E no máximo falar assim, e vai habilitar coisas como isso aqui. Mas isso aqui a gente conta no outro dia. E pronto. E faz ali aquele teaser, etc. Anima o mercado, mostra já da parte prática de aplicativos que já existem, que vai meter o dizer, putz, é o jeito, acho que, mais amarradinho de contar essa história, sem entregar o ouro aí do que vai pintar no mês que vem. Mês que vem, né? Em relação ao evento. A WWDC é em junho e esse evento é em maio, né? E já dá um pouquinho presta um pouquinho de contas aí de que coisas de IA ela própria vem trabalhando. Acho que, se não for assim agora, eu vou ficar decepcionado. Tem que ser assim. Vamos esperar para ver, mas bem curioso, né? De última hora, essa possível novidade aí de ter um iPad com M4. Uhum. E uma coisa que eu vi que você publicou no Night 5 Mac foi... Esse é um daqueles rumores que sempre aparecem faltando algumas semanas para lançar qualquer coisa. Ah, vai ter pouco estoque por causa de problemas... Porque China também, às vezes... Mas você falou que em relação ao iPad Pro de 11 polegadas, deve ter um estoque inicial um pouco mais restrito aí, mais menorzinho? Isso, então o iPad menorzinho vai ter o estoque menorzinho e, e aparentemente é por conta do fornecimento das telas OLED, que é uma coisa que essa notícia veio do Ross Young e ele já tinha comentado isso antes, que o lançamento teria atrasado, já que a Apple estaria planejando lançar esses iPads há muito mais tempo, né, era para isso ter chegado antes, mas que o lançamento foi atrasado porque a Apple teve problema com o fornecimento das telas e justamente por conta disso o Ross Young diz que o modelo de 11 polegadas ele deve ser lançado aí em quantidades mais limitadas, porque aparentemente a Samsung ela está enfrentando aí alguns desafios técnicos, nas palavras do Ross Young, para produzir esses painéis OLED do iPad, do modelo menor, porque se eu não me engano o iPad de 12.9, o modelo maior, quem está responsável pelos painéis é apenas a LG, e aí no menor a Apple está usando tanto LG e Samsung. E só que aí teve esse probleminha e o Ross Young diz que por conta disso devem ter menos unidades do iPad Pro de 11 polegadas no mercado, o que pode resultar, né, na disponibilidade ser afetada, ou aquela coisa de quem não comprou na pré-venda ter dificuldades em encontrar logo depois. Aí a gente vai ter que ver como vai ser após o anúncio, mas tá aí, segundo o Ross Young, para quem está planejando comprar o de 11 polegadas, se não pedir na pré-venda, se realmente quiser comprar e não pedir na pré-venda, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de encontrar esse iPad nas semanas seguintes ao lançamento. E falando no Ross Young, isso também faz parte do ciclo natural de todos os produtos da Apple, né? Ah, vai sair, etc, etc. A hora que tá no bico do corvo pra sair mesmo aí, ou na boca do gol, cada um falou de jeito. Pra sair o produto novo, já pinta o rumor do próximo, né? E, de acordo com ele tá falando de iPads novos, ou de pelo menos um modelo que vai pintar no fim desse ano, que não vai aparecer nesse evento de agora. É isso, vai começar tudo de novo? Então, é porque o Ross Young tinha falado, a gente até comentou aqui na fonte, que talvez o iPad Air de 12.9 polegadas, porque tem esse rumor de que a gente vai ter um iPad Air maior, que ele teria uma tela mini LED, que é o mesmo painel que a Apple usa hoje no iPad Pro de 12.9. Até comentamos aqui que isso talvez encareceria o iPad, só que por outro lado poderia fazer sentido porque a Apple vai mudar a tela do iPad Pro, então talvez ela tenha um monte de painel mini LED sobrando lá e aí ela reaproveitaria esses painéis no iPad Air maior.
Porém, agora ele se retratou, falou, não, gente, ó, esse iPad Air ele não vai ter mini LED, vai ser tela LCD normal, mas a Apple vai lançar um iPad novo com mini LED em algum momento no final do ano. Eu não faço ideia de que iPad seja esse, sinceramente, porque se ela já vai lançar um Pro com OLED e um iPad Air com LCD, que iPad de 12,9 polegadas é esse, né? O iPad Air Pro é um... Então, assim, não dá pra saber. Eu não sei se nesse caso ele se confundiu com alguma coisa e aí ficou meio sem graça, falou tipo, não vai ter mini LED mesmo, mas ainda vai ter, em algum dia vai ter. Então, ficou meio estranha essa retratação dele, né, porque ele simplesmente não só falou que o Air agora teria LCD, mas ele insistiu que em algum momento a Apple vai lançar um iPad de 12,9 polegadas com mini LED e no final do ano ainda achei estranho. Talvez, sei lá, se fosse, ano que vem o próximo iPad Air grande vai ter mini LED. Beleza, mas... Ficou meio estranho, porém, pensando, repercutindo mais uma vez o que a gente falou na semana passada, pensando em custo, em preço, acho que não faz muito sentido o iPad Air ter mini LED. Eu acho engraçado porque no mundo dos rumores é assim, né? Você pode falar, não fui eu que errei, foi a Apple que mudou os planos. Eu não tô errado. Ok. Exato. E eu já comentei que eu abri falência cognitiva de tentar entender qual que é o modelo que vai ter micro LED, OLED, mini LED, cada hora vai ter um, aí vai atrasar, que não vai ter... Putz, eu vejo isso, meu cérebro vaza pela orelha um pouquinho assim e eu só pulo a notícia. Não é... Eu desisti de acompanhar porque muda muito rápido isso. Mas se a ideia for mesmo ter esse modelo de mini LED, não é isso? No fim do ano, o de 12.9 do iPad Mini LED. Air... não sei, é estranho. E sabe o que vai acontecer no fim do ano? Você, então na verdade a Apple precisou atrasar isso aqui, vai sair na verdade lá para março e abril, aí sai em maio de novo do ano que vem. Então quem estiver pensando em comprar, compra, tá? Não fique esperando, porque esse lance de rumores nunca deixa a gente comprar o que a gente quer, porque sempre tá para sair um negócio novo. Então, esquece. Ainda mais que a gente ficou mais de um ano sem novos iPads, então assim, se você esperou até agora por um iPad novo... Compra porque talvez vai ser mais um ano e meio sem novos iPads de novo. Uhum. E o próprio fato de... E eu acho que faz bastante sentido, tá? Sair com chips M4 e não com chips M3, sendo o primeiro passo dessa linha nova de processadores, eu imagino que vai ser assim. Vai sair ele no iPad, aí a gente vai ter Macs novos, aí atualiza de novo os Macs depois de um ano, sei lá, e depois os iPads novos com M5, alguma coisa assim. Então... Pra quem estava esperando, vai e compra, porque tão cedo não dá pra ter expectativa de sair não, tá? Mas se sair, não briga comigo, tá? Só que a gente observa aqui. Muito bem, a gente vai seguir. A gente já trouxe follow-up junto com assuntos aqui. O iPad é o follow-up eterno, né? Agora eu quero trazer um que foi bem interessante que a gente falou sobre você ter na verdade, 2 filmes ou 2 séries contando de ponto de vista diferente, que é o que vai acontecer com For All Mankind, com a série nova, né? Star City. E eu falei que eu não lembrava de nenhum outro filme ou série que tenha feito isso. Mas o Thiago Bernardo lembrou. Mas antes de falar sobre ele, eu quero agradecer aqui a Vero, que não só está patrocinando mais esse episódio aqui do A Fonte, mas também, tá correndo pelas minhas veias nesse segundo aqui. A Vero, assinatura de cafés especiais. Para quem não sabe, procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés uma vez por mês para os assinantes, sempre com uma surpresinha, uma comidinha gostosa ali que harmoniza bem com o café. São cookies de laranja, foram, né, agora no mês de abril. E o café vem junto com uma explicação de quem que é, de onde é a região, qual que é a produção, né, a pontuação, a altitude, a variedade, características ali, você tem as notas de uma coisa mais frutada, mais doce, etc. E para comemorar que a Vero está de volta aqui patrocinando o A Fonte, ela está oferecendo um presente bem especial para todo mundo da Gigahertz que escuta o podcast, que é o seguinte: se você for em Vero com 2 Os, VEROO, então vero.café/afonte, tem link na descrição também para facilitar. E se você assinar o plano anual, que é o custo-benefício é excelente, que tem 17% de desconto em relação à assinatura mensal, no plano anual, com o cupom AFONTE, ou então em vero.café/afonte, você vai ganhar, junto aí do seu primeiro pedido, um moedor manual de café, uma prensa francesa também, que é um jeito super gostoso de fazer café, um guia de preparo e também 100 gramas de grão surpresa aí, além, claro, do que você pedir para assinar. Já se você assinar o plano mensal, ou por meio do link, ou com o cupom AFONTE, tem presente também. Tem R$20 de desconto no seu primeiro mês aí
da assinatura. Faz 3 anos já que eu assino, um pouco mais de 3 anos que eu assino a Vero. É sempre café gostoso, não repete, são produtores pequenininhos mesmo aí, que fazem cafés bons mesmo. Eles torram o grão no dia de te mandar, o que é excelente, porque aí ele recém-torrado é outra coisa em relação àquele café torrado e moído que está no mercado, vai saber há quanto tempo lá envelhecendo, vira uma outra bebida. Assim, se você nunca tomou um café recém-torrado, moído na hora ainda por cima para fazer o café, você vai ver, nem precisa de açúcar, fica uma outra bebida, é muito gostoso. Então vai lá, vai em vero.café/afonte, faz assinatura anual, recebe esse monte de presente que é o moedor manual, a prensa francesa, guia de preparo, 100 gramas de café especial, assinatura mensal, R$20 de desconto aí na sua primeira assinatura. É um excelente presente também, bem criativo para dar para alguém. Então, uma última vez, link na descrição, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero por estar de volta aqui patrocinando o podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, eu falei na semana passada que tirando o filme Os Meninos que Mataram Meu Pai, meus pais, uma coisa assim, que é a história lá da Suzanne von Richthofen, que saiu um filme sobre ela e depois na visão dos irmãos Cravinhos, eu não lembrava de nada que tenha explorado esses dois lados da mesma história, como vai ser aí o caso de Star City em relação a For All Mankind. E o Thiago Bernardo lembrou que deve fazer uns bons 15, 20 anos aí, o Clint Eastwood lançou A Conquista da Honra, que era o Flags of Our Fathers, e Cartas de Iwo Jima, Letters from Iwo Jima, que tratava ali da história na Segunda Guerra, né, tanto do lado dos americanos quanto dos japoneses também. Ele falou, sou suspeito para comentar porque reúne Clint Eastwood, Segunda Guerra e Japão no único tópico e é demais para minha capacidade de emitir opinião, mas ainda assim ele falou que considera essa parcialidade na avaliação dele que vale muito a pena assistir e vale mesmo. Eu lembro quando saíram os dois, eu tinha assistido aos filmes, mas esqueci que tinha esse lance, essa pegada de ser basicamente o mesmo evento, né, construído num filme mesmo ali, com tempo, com folga, né, para contar a história. Vale muito a pena ver. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser saber mais. Agora, uma outra coisa também que o Thiago Bernardo falou foi o seguinte, a gente comentou do material Alcântara, ou Alcantara, que talvez a Apple poderia usar para substituir as Fine Woven, né? Aliás, vai ter uma notícia curiosa sobre Fine Woven já. Mas ainda assim, e o Thiago Bernardo falou o seguinte, que esse material Alcântara, que não é a base de lançamento de foguetes de Alcântara, né? Mas sim, esse material, ele comentou que um dos maiores usos é na indústria automobilística, especialmente de alta performance. E ele falou o seguinte, mas além do banco do Audi TT S-Line e dos carros de Fórmula 1, ele também está no Bose QC35, que está na minha cabeça, nesse segundo inclusive. E ainda ele falou assim, a pergunta é, Mendes, como é que está o revestimento do arco do seu QC35? Ele já viu dias melhores, tá? A parte de baixo, que fica mesmo em contato com a cabeça ali, né, nas nossas cabeças nojentas, cheias de óleo, tá ok até. Agora a parte de cima do arco já deu uma boa ressecada, aquela coisa que você passa a mão assim, tá inteiro esfarelando, sabe assim? Dos ouvidos também, nos cocos aqui que ficou por cima da orelha, também dá uma boa esfarelada. Acho que esse da orelha não sei se é Alcântara, mas em cima já foi. Porém, esse meu QC35 comprei em 2017, eu acho. Então tem um tempinho, né? Ainda tá montado, o que é excelente, eu uso todo dia. Né? Mas tá aí, Alcântara já fazia parte da minha vida, eu nem sabia. Olha só, quem sabe em breve em algum acessório da Apple, né? Agora e da Fine Woven? Parece que vai cancelar, mas vai ter novo ao mesmo tempo. Pois é, a gente comentou na semana passada que teve um leaker falando que a Apple estaria encerrando a produção da Fine Woven, e aí agora o mesmo leaker voltou e falou, não, vai ter mais uma temporada aí de Fine Woven, então provavelmente no iPhone 16 a gente ainda tenha novos acessórios Fine Woven, que é bem curioso. O que eu imagino que possa ter acontecido é que a Apple sabe que não está vendendo Fine Woven, e aí, como ela já está se planejando para o lançamento do iPhone 16, eles devem ter falado, gente, vamos encerrar a produção para o iPhone 15, que ninguém mais vai comprar o que a gente já produziu, tá todo mundo devolvendo. E aí lá no iPhone 16 eles lançam cores novas, e talvez o que tenha encerrado naquele momento foi a produção das cases para o iPhone 15. Talvez a Apple tenha parado de fazer as cases para o 15, porque ela já deve ter estoque suficiente lá e sabe que não vai vender tudo aquilo. E ela vai tentar de novo com o 16, talvez até com um estoque menor, né? Já prevendo que a galera não vai comprar tudo que ela colocou no mercado. Mas tá aí, pra quem achou que Fine Woven já ia morrer agora, infelizmente, ou felizmente pra quem gosta disso, vai ter mais uma rodada de Fine Woven. Que é curioso, porque esses tempos mesmo, a Apple atualizou as pulseiras de Apple Watch, as capinhas de iPhone,
E ela só atualizou os modelos de silicone. O Fine Woven mesmo não ganhou nenhuma nova cor, então já acendeu um alerta em todo mundo. Acho que realmente é porque eles viram que o negócio não estava indo para frente, então já provavelmente produziram muito mais do que eles imaginaram que iriam vender, e agora talvez a produção esteja suspensa, mas aparentemente vai ter mais uma rodada aí no final do ano para os novos iPhones. Isso eu achei estranho, sei lá, pensando assim, né? Partindo da premissa de que a Apple, bom, não é surpresa para ela que as pessoas não estão tão satisfeitas quanto ela gostaria com essa Fine Woven, e ela tendo mesmo encerrado o projeto, né, ela lançar uma versão nova, seja... Eu tinha entendido isso como assim, esses lançamentos que ela faz em mid-season, sabe assim, trocou tá virando verão no hemisfério norte, tá aqui capinhas com cores quentes, etc. Eu achei que ia ser alguma coisa mais próxima disso do que um lançamento para a linha nova de iPhones mesmo. Mas independente do que for, a minha impressão é a mesma. Você sabendo que você desistiu do projeto, sabendo da reclamação, você vai lançar versões novas, eu acho meio fazer as pessoas de trouxa, né? Você tá vendendo para a pessoa e ela sabendo ou não, você sabe que não vai funcionar, que ela vai ficar insatisfeita. E pode ser que não, pode ser que tenha... Eu tenho certeza que existe uma comunidade de fãs apaixonados por Fine Woven, que adoram, compraram todas, estão satisfeitos e gostam, porque a profundidade de especialização de hobbies humanos não tem limites, não tem fim. Então tenho certeza disso. Mas, de um modo mais geral, não é a impressão que a gente tem, né? O Felipe usou, conferiu em primeira mão, a gente já viu, teve a Amazon, que você lembra semana passada, que avisa as pessoas, a taxa de devolução é alta, você tem certeza que você comprar esse negócio? Então, pensando nisso tudo, né? Lançar uma versão nova, com cores novas, etc., está vendendo para a pessoa sabendo mais do que ela não vai gostar, muito provavelmente. Então, eu achei muito estranha essa história, né? O que ela podia fazer é, sei lá, libera só para esses canais de venda que ela tem de varejo, põe para vender na Best Buy, nem conta para ninguém, só coloca lá e pronto, né? Ao invés de lançar mesmo uma cor nova, sei lá, achei estranha essa matéria. Especialmente considerando que pode ser que esses sejam os últimos dias mesmo aí da existência de Fine Woven. E só fico curioso para saber em setembro o que vai chegar de substituto, se vai ter uma coisa substituta. É o que a gente falou, o couro mesmo é bem difícil ela voltar atrás, né? Porque teve todo aquele blá de... Blá que eu tô brincando, mas assim, sobre meio ambiente, etc. Então, não sei, mas essa história me confundiu demais. Vamos ter que esperar esse setembro para ver. Mas eu realmente acho que ela talvez tente de novo ali em setembro, lance umas corzinhas novas, só em silêncio mesmo, sem falar muita coisa sobre Fine Woven, aí ano que vem ela acaba de vez, traz o novo material, e com certeza vai ser aquele discurso, nós, Fine Woven é legal, mas descobrimos um material mais legal ainda. Então, eu dificilmente acredito que a Apple vai assumir que ela fez um negócio que ninguém gostou. Que, por sinal, foi uma coisa que você até abordou essa semana no 95Mac, né? Que Apple, tudo bem você admitir quando você tropeça e seguir em frente, né? Exato, eu fiz um artigo de opinião lá no 95Mac que está tudo bem admitir que você está errada. E a Apple tem muito problema em fazer isso. E eu trouxe aí alguns exemplos do passado que deixam isso claro, que o mais clássico é o teclado borboleta. Quem lembra, né, daquele tecladinho mequetrefe lá do MacBook de 2015... que você respirava, derrubava um pozinho perto dele, a tecla travava, parava de funcionar, e você tinha que ir na Apple, e aí não tinha como trocar só a tecla, tinha que substituir todo o top case do MacBook, e a Apple, até porque a Apple foi processada por conta disso, teve lá uma ação conjunta nos Estados Unidos, que a Apple perdeu, inclusive, e nesses processos saíram documentos revelando que a Apple, né, nos testes internos, a Apple sabia que esse teclado era problemático, mas decidiu lançar mesmo assim. E por fim, a Apple voltou atrás anos depois. O MacBook 12 ele é de 2015, que foi o primeiro com esse teclado. A Apple trouxe para toda a linha, MacBook Air, o MacBook Pro, depois foi atualizado com ele. E eu acho que só em 2019 que ela veio lançar aquele MacBook Pro de maior, acho que foi o primeiro MacBook Pro de 16 polegadas, se eu não me engano, ou um de 15 novo que ela tinha lançado, que não tinha mais o teclado borboleta e voltava para um teclado que ela hoje chama de Magic Keyboard. Então, foram uns bons anos, né, uns 4 anos, para ela voltar atrás numa coisa que, sei lá, cara, teve um feedback ruim dos usuários, viu que tava dando problema, no ano seguinte já era coisa pra ter falado, não, beleza, não tá legal, vamos voltar atrás.
Não, ela insistiu anos, lançou gerações desse negócio. Eu mesmo, eu tive um MacBook com teclado borboleta, e eu lembro que todo ano eu levava meu Mac na assistência e tinha que trocar ele, porque a tecla parava de funcionar. E era absurdo pensar que todo ano o teclado era cronometrado, assim, dava um ano, dava problema, tinha que levar lá na assistência, eles trocavam o top case, basicamente jogavam o Mac fora e te davam o outro. E aí você pensa, o tanto de lixo que isso não fazia. Outra situação que a gente vê que a Apple errou e que silenciosamente ela voltou atrás é a questão do MagSafe, né? O MagSafe era um ícone do MacBook, era um negócio que diferenciava os MacBooks de outros computadores. E ela foi lá justamente também com o MacBook de 15, com aquela ideia de que o USB-C é o futuro, uma porta USB-C é suficiente para tudo. E aí ela foi tirou depois o MagSafe do MacBook Pro, tirou de todos os outros. E aí, por fim, voltou com o MagSafe, porque, pô, a galera sentia falta das portas, principalmente a galera Pro. E aí, né, agora, anos depois, ela reconheceu que sim, as pessoas gostavam do MagSafe e trouxe de volta como se nada tivesse acontecido. Eu lembro outra coisa que eu nem coloquei na matéria, mas da própria Touch Bar eu lembro aqui, né, que também a galera Pro não era muito fã da Touch Bar. E aí quando eles lançaram esse MacBook Pro com o primeiro lá, M1 Pro, que trazia as teclas de função de volta, aí ainda falaram no slide, né, tipo, nossos usuários Pro amam as teclas de função. Tá, então por que tirou elas lá atrás, né? Então, assim, a Apple tem um problema em admitir que algumas mudanças que ela faz não são legais, que os usuários não gostam. Só que ao invés dela reverter isso, sei lá, no ano seguinte, ela perpetua isso por tanto tempo pra não dar o braço a torcer, pra falar, tipo, não é que a gente errou, é que a gente era legal, o pessoal gostou, mas agora a gente pensou em algo mais legal ainda, né? Então, tipo, trouxeram de volta as coisas que ela tinha tirado, que ela tinha estragado lá atrás. E eu acho que o FineWoven é exatamente isso. A Apple sabe que não é legal, que a galera não gostou, mas deve rolar um receio da parte do marketing em mudar, em cancelar isso para justamente talvez evitar o tanto de enxurrada de matérias falando que FineWoven é uma falha, que FineWoven é ruim, que a Apple cancelou o FineWoven porque ela errou. Então, eu realmente acredito que um belo dia ela vai segurar isso por mais um tempo e um belo dia ela vai apresentar um material que é melhor ainda que o FineWoven, ao invés de admitir que o FineWoven era um problema. Eu tô pensando aqui tava caçando exemplos de mudanças mais rápidas que a Apple fazia em outras épocas, acho que dá pra dizer assim, né? Versus, especialmente quando essas decisões de design do Johnny Ive, a Touch Bar, o teclado, o MagSafe, a quantidade de portas aí, de conexões nos laptops, né? Assim que o Ive saiu, muito disso foi voltado atrás e segue sendo voltado atrás, o que é excelente, né? A própria grossura de aparelhos que voltou a crescer um pouquinho, porque já fazia anos que ninguém falava assim, nossa, como meu iPhone é grosso, né? Não, engrossa um pouquinho, bota um pouco mais de bateria, sei lá, vai caber um negócio novo. Então, a impressão que eu tenho é que antes a Apple tinha um pouco mais de rapidez pra voltar atrás, tipo o Mobile Me, por exemplo, né? Em 3 dias, falou, putz, gente, pisamos na bola, é ruim, esquece, tira do ar, vamos lançar com outro nome até, pra nem ter relação uma coisa com a outra. E beleza, né? O próprio lance do Antenna Gate, lá, né? Foi uma decisão de design. E teve o evento, que foi aquele evento que o Jobs estava super mal-humorado, que ele estava de férias no Havaí, teve que voltar correndo e falar, gente, se quiser, eu vou dar capinha pra quem não quiser, se não quiser, você devolve também, e pronto. Todo telefone tem esse problema, mas vamos, tá bom, pronto, resolveu. Então essas respostas costumavam ser um pouco mais rápidas do que hoje a gente vê isso acontecer, né? E aí a FineWoven ser um exemplo disso, eu acho que é uma situação perfeita para ilustrar essa diferença mesmo ali, daquela época para essa. Tinha decisões em que a Apple insistia, né? Inclusive hoje, 29 de abril, faz aí aniversário acho que de 10 anos de quando o Steve Jobs publicou a carta sobre o Flash. Vocês estão reclamando que não tem Flash no iPhone? Não vai ter mesmo, uma porcaria, tem falta de segurança, não é o nosso futuro isso aqui. E acabou que, por conta disso ou não, isso acelerou aí a morte do Flash, que ele passou a morrer todo ano várias vezes, né? Até ele ser encerrado por parte da própria Adobe de vez aí faz uns anos. E eu na época detestei, porque eu adorava animar coisa em Flash, e não era muito fã de After Effects, né? Quando virou After Effects, eu falei, e HTML5, etc. Mas tô devagando aqui. Ponto é, já teve períodos em que a Apple foi mais rápida para reagir a rejeições do mercado e, se não assumir os erros, indicar que ela entendeu o recado e mudar,
versus essas últimas coisas aí que a gente viu, especialmente na era mais no late Johnny Ive, assim, né? Nos últimos anos, antes dele se mudar de vez pra Londres e formar a Love From lá. Pois é, então fica aí, né, a minha reclamação e, poxa, espero que a Apple volte a repensar mais rápido nas coisas, porque é prejudicial pra gente, a Apple Uhum. ficar enrolando, né, tanto pra voltar atrás. Era uma situação, sei lá, cara, você lançou um produto, nos primeiros 3 meses todo mundo falou mal, todo mundo devolveu, pede desculpa, fala, tipo, legal, erramos, a gente vai devolver igual Steve Jobs fez com a capinha, tipo, por mais que, né, você não queira admitir que tá errado, quer seu dinheiro de volta, a gente devolve, a gente vai parar com isso, a gente vai procurar uma solução melhor. Não, estão lá insistindo, falando que é legal, que é isso mesmo. Aí eu fico pensando, né, a Finewoven nasceu com a premissa de substituir o couro, ser uma alternativa mais legal para o meio ambiente, mas pensa no tanto de lixo que isso já não formou da galera jogando essas capinhas no lixo, né? De galera devolvendo para as lojas. Então, acaba, né? O negócio veio para ser bom para o meio ambiente e acaba não compensando ali. Então, vamos ver até quando que a Apple vai sustentar essa história. Totalmente. Bom, o link para o seu texto vai estar aqui na descrição do episódio. A gente vai seguir falando sobre isso. A gente comentou que ia chegar, etc., anúncios na App Store brasileira. Ela tinha anunciado aí faz um pouco mais de um mês, talvez, que ia começar a liberar aqui. E o Nicolas Lima mandou pra gente mostrando que chegou, né? Chegou, eu também vi uma galera compartilhando aí nas redes sociais, além do Nicolas, e sim, a Apple já tinha anunciado há algum tempo, foi lá no comecinho do ano, que os desenvolvedores poderiam veicular anúncios na App Store aqui do Brasil, que isso não é uma novidade, a novidade são os anúncios no Brasil, isso já existia há bastante tempo lá fora, mas agora tá chegando no Brasil, e aparentemente já tá rodando aí oficialmente, o pessoal na App Store já está encontrando o anúncio, até o Marcos mandou um print também, lá de uma busca da App Store com anúncios, então já é possível ver essas propagandas, né, esse é o tipo de recurso que se não chegasse seria melhor ainda, né, que a gente não gosta de anúncio, né, mas tá aí, anúncio na App Store, o Nicolas ainda brinca, né, tipo, não acredito que chegou antes do HomePod aqui no Brasil e eu respondi ele, falei, pô, eu não duvido nada que anúncio na App Store dê mais dinheiro que HomePod pra Apple, porque Sem HomePod dúvida. é aquela coisa esquecida, então assim, anúncios chegam primeiro do que HomePod por aqui. Uhum. E é engraçado que a busca que eu fiz foi por ChatGPT. O primeiro resultado que apareceu foi um ChatGPT Bajara lá, um aplicativo que só se faz a ponta entre uma coisa e outra, e depois veio ali o ChatGPT de verdade, que é justamente a conversa que a gente teve aqui sobre você pesquisar sobre um nome de alguma coisa e o anúncio aparecer de um outro serviço, uma empresa que sequestrou ali aquele termo e depois aparecer a empresa. Nesse caso, sigo achando que é meio feio, mas não é à toa que isso certamente gera mesmo mais faturamento do que os HomePods, então tá aí. Agora, uma coisa que foi assunto aqui faz um tempo foi o DMA da Europa, que obrigou a Apple a fazer uma série de mudanças, etc. E ela falou assim, tá aqui as mudanças todas, mas só para iPhone, tá? E na última semana a Europa falou, não, e também vai ter para iPad? Exato, isso eu sempre achei desde o começo meio esquisito, porque todas as mudanças do DMA só se aplicaram ao iPhone, e na época não ficou meio claro se foi a União Europeia que realmente só exigiu para o iPhone, ou se a Apple, através de alguma brecha, sei lá, no documento, a União Europeia falava iPhone, 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 a Apple, não tá falando iPad, não vai ter para iPad, né? E aí agora a União Europeia foi lá e falou, nada disso, vai ter que precisa ter no iPad também. Aparentemente ainda não foi formalizado, né? Isso veio da Bloomberg, mas parece que a União Europeia tá para formalizar essa exigência e aí a Apple também será obrigada a trazer essas mudanças para o iPad, né? Desde sideloading, os motores de navegador ali de terceiros, tudo isso vai ter que vir para o iPad também. E é aquilo que a gente sempre vinha falando antes mesmo da Apple lançar essas coisas, que ela ia fazer o mínimo possível, ela ia enrolar o máximo possível para colocar essas coisas, né, para habilitar sideloading, para habilitar todas essas modificações. Então assim, ela achou uma brecha para colocar só no iPhone primeiro. Coloca só no iPhone. A União Europeia que pediu, vai ter só na União Europeia. Então, ela está enrolando, vai continuar enrolando, tanto que a União Europeia ainda está revisando tudo que a Apple implementou
no iPhone, então pode ser que até final do ano surjam novas regras, algumas exigências novas. A gente já viu que a Apple mudou algumas coisas desde o início lá em que ela anunciou as primeiras mudanças do DMA até agora. A gente já teve aí mais flexibilização de alguns aspectos, no quesito lá dos streamings de música que ela foi multada, teve a questão dos emuladores de jogos que a Apple acabou liberando na App Store por causa das App Stores alternativas. E agora, segundo essa reportagem da Bloomberg, a União Europeia estará exigindo que essas mudanças venham para o iPad, o que faz bastante sentido, porque a gente até comentou aqui no Fonte uma vez, não faz nem, não tem nem lógica um desenvolvedor, sei lá, vamos falar do Google mesmo, tem lá o Google Chrome, ele lança o Google Chrome com a engine deles pro iPhone, e aí o app de iPad tem que ser outra, a pessoa tem que baixar 2 apps, é complicado, então agora pelo menos fica tudo unificado, né? Tem os recursos no iPhone e tem também no iPad para a galera que mora lá na União Europeia. Esse caso é bom. Primeiro é isso, né? 6 meses a partir de agora, não é que tem que entrar em vigor já, como foi no caso do iPhone, que teve esses 6 meses aí do iOS, né? Para fazer a mudança está entrando em vigor agora. E a União Europeia explorou uma coisa interessante, que é o seguinte: ela falou assim, iPad, o produto, assim, né, a categoria, etc., não configura o que a Europa chama de gatekeeper, né? Que é o principal ali que comanda o mercado. Só que o mercado de tablets não é exatamente uma coisa gigantesca. O iPad funciona como uma boa porta de entrada para o ecossistema da Apple, que aí sim é fechado. E ela falou o seguinte: o mercado corporativo, por exemplo, aí sim a representatividade do iPad versus o resto da concorrência aumenta muito. Ele é 11 vezes mais do que o mínimo ali. Para o mercado pessoal, mercado geral, é menos. O iPad não passa desse limite. E a especulação é que, bom, com o lançamento dos iPads novos talvez passe, né? Porque mais pessoas podem comprar, etc. Tem que ver quantos vão atualizar, quantos vão comprar. Fato é que agora o iPad entrou também. Acho que é exatamente isso, né? A Apple só precisava, ela fez o mínimo necessário, porque se tivesse feito com o iPad desde o começo e não precisasse, ela estaria, entre aspas, entregando de graça aí uma coisa muito mais do que o que era requerido por lei. E a gente especulou que era bem provável que iPads fossem entrar aí num futuro e, bom, isso vai acontecer. Então, a expectativa é que até o fim do ano, né? Se são mais 6 meses aí, lá para outubro, aí tá aquele atraso, novembro, pinta aí um iPad OS na Europa, de novo, vale sempre lembrar essas aberturas aí de loja paralela, sideloading, o próprio lance do navegador padrão, né? O motor de navegação ser diferente do Safari, isso pelo menos por enquanto só se aplica à Europa, mas tá aí, iPads também vão entrar nesse balaio, o que não surpreende em nada, né? Só surpreende que eles vão ter mais 6 meses para fazer isso e que não vai ser uma coisa mais imediata. Mas rolou. Conhecendo a Apple, ela vai segurar isso lá pro iPadOS 18 mesmo, e vai dar uma enrolada aí. Uhum. E falando em iPadOS 18, que é primo do iOS 18, pintaram, o Mark Gurman no último fim de semana, ele fez um apanhado do que ele já tinha falado, do que já tinha sido vazado, inclusive pelo Felipe também, sobre o que a gente deve esperar aí do sistema, mas o que o Gurman falou que eu achei interessante, que eu acho que vale a gente tentar explorar e especular aqui, é que o design dos aplicativos vai ser mais modular e mais fácil de atualizar e de customizar. O que diabos isso quer dizer? É uma boa pergunta, isso ficou bem amplo. Eu talvez imagino, isso eu estou especulando, talvez até o Rambo, ouvindo aqui o Afonte, eventualmente possa nos responder, que ele, né, entende mais aí da parte de desenvolvimento. O que eu chuto é que hoje os aplicativos do iOS, eles, né, dependem das frameworks ali do próprio iOS, então geralmente quando a Apple quer mudar alguma coisa, ela precisa mudar o iOS em si. Talvez o que o Gurman quis dizer é que a Apple está fazendo um novo jeito de estruturar os apps, que ela vai conseguir mudar eles mais facilmente sem ter que mexer no iOS. Então, sei lá, ela quer mudar o visual da Apple Music. Ela vai lançar um Apple Music novo, que é modular, que tem a parte de visual dele ali dentro e que não vai depender tanto dela lançar o próximo grande iOS para ela mexer nisso. Foi o que eu imaginei, porque design modular, ou é isso, ou sei lá, ela vai voltar. Não sei se você lembra que a iTunes Store lá do iPhone 3G, 3GS, você conseguia mudar a ordem da tab bar embaixo, se dava pra você reordenar, escolher. Ou é isso, né? Ou ela vai deixar o pessoal reordenar menus, porque eu não consigo imaginar
em outra coisa que seja modular, mas como ele fala de ser mais fácil de atualizar, eu acho que tem mais a ver com o back-end dos aplicativos mesmo, com a forma como eles são estruturados, para a Apple conseguir mexer neles com mais facilidade, sem depender tanto de atualizar o iOS. O que me empolgou de tudo que ele falou é realmente que a Apple vai dar uma atenção maior para os aplicativos do sistema em si, porque eu acho que já faz um tempo que, sei lá, o iOS ganhou widget, ganhou a lock screen nova, opções de customização, mas os apps, a carinha dos apps é a mesma já há muitos anos, né? Embora o Gurman tenha falado que não vai ser uma mudança nível iOS 7, né, com aquela mudança radical, acho que tem uns aplicativos precisando de atenção, tipo, o Mail mesmo, o Mail é tão simplesinho, acho que dava para ter mais, o próprio Photos que ele falou que também vai ganhar updates, então vai ser interessante ver esses aplicativos serem finalmente remodelados, a calculadora, finalmente no iPad, né? Levou só 14 anos para a Apple conseguir colocar uma calculadora no iPad, né? E eu lembro até que, acho que foi o... Sempre teve aquele rumor, até o Marcus Brownlee conversou com o Craig Federighi uma vez, e ele perguntou, tipo, e aí, e a calculadora no iPad? Aí o Craig veio com um papo, tipo, é que a gente só traz aplicativos para iPad quando eles fazem sentido, quando a gente consegue aproveitar todo o espaço da tela, porque até 2 versões do iOS atrás não tinha nem previsão do tempo no iPad, era só o widget, e aí você clicava nele e ele te levava para o Safari. Agora tem o aplicativo bonitinho, em tela cheia, e parece que finalmente alguém conseguiu fazer uma calculadora que aproveite toda a tela do iPad. Eu espero, porque se foram 14 anos para esticarem o app de iPhone também, aí é difícil. Mas me empolgou essa notícia justamente por conta dessa promessa de atualização em vários apps do sistema. E, novamente, embora visualmente o iOS 18 ele não vai mudar tanto assim, segundo o Gurman, parece que teremos boas novidades em questão de recursos que eu acho que está precisando mesmo. Uhum. O Mail, especificamente, está em um levantamento que vale fazer. Né? Ele deve ser o aplicativo que menos mudou desde o iPhone OS 1 até hoje. Né? Tirando a utilização de design de interface que virou no iOS 7 e foi melhorando até hoje em dia, ele é basicamente a mesma coisa. A única coisa que não tem é o que a Apple anunciou no iPhone que teria e nunca rolou, que é a tela dividida entre você ter ali a mensagem aberta junto com a lista, com posição de resposta, etc., que não fazia sentido sabe no agora. iPhone 3 polegadas. Exato, talvez seja isso, né? Eles passaram os últimos 20 anos tentando achar um jeito de fazer isso aí e dividir a tela dentro do aplicativo de e-mail. Mas tirando isso, ele é super básico. Ganhou uma função ou outra de receber de novo, lembrete, etc., mas os aplicativos que não são nativos de e-mail têm 1 bilhão de funcionalidades mais poderosas que mesmo num aplicativo padrão que tem que fazer o básico, hoje a régua do básico está muito mais alta do que era em 2007. Então, o aplicativo de e-mail especificamente, comparando com o resto dos nativos, foi o que menos, assim, até o lembretes, até o notas já melhorou bastante em relação ao de e-mail. Essa parte de design mais modular e de ele falou sobre modularidade e customização meio junto. Me lembrou muito a ideia, por exemplo, do Android que faz uns 2 anos que ganhou aquele Material You, que é o seguinte, você colocou um wallpaper que ele tem tons mais alaranjados ali, a parte principal dele. Os ícones, as sombras, a transparência do sistema passam a ser mais alaranjados também. Se for verde, fica tudo um pouquinho esverdeado, né? Fica mais harmônico com a linguagem visual que você estabeleceu para a parte que você personaliza do sistema. Isso é super legal, né? Dá um trabalho para fazer direito, etc. Mas eu acho que tem pessoas capacitadas dentro que conseguem fazer isso, de um jeito bonito, né? Tem aquele aplicativo recente que a Apple lançou lá fora, que é o Apple Sports. Ele tem uma linguagem visual que é bonita, é mais moderna, é interessante. Até pintou um rumor, né, de que a Apple poderia extrapolar isso aí para o resto do sistema. Se isso fosse rolar, ia ser super bacana. E aí acho que seria uma mudança maior do que falar só, não, vai ter um ajuste aqui ou outro, etc. Seria, acho que uma reformulação mesmo do sistema, que seria muito bem-vinda, por sinal. Achei super bonito o aplicativo. Então, acho que a resposta deve estar no meio aí disso tudo, a parte de customizar, de mais fácil de atualizar. Imagino que seja mesmo updates mais pontuais. E antes, a minha impressão é que era mais difícil. Sei lá, a Apple... o que o pessoal sempre quis? A Apple tem uma ideia nova para o calendário, lança, a pessoa atualiza só o aplicativo de calendário e beleza. Mas o sistema ele não é tão modular assim, né? Atualizar o calendário, você teria que atualizar o resto do sistema também para se integrar com as funções novas do calendário, integração, tipo...
sei lá, no iMessage que você recebe uma mensagem e fala quarta à noite, que vira um linkzinho para você tocar e aí virar um... Tô dando um exemplo de como é que funções do aplicativo se desdobram no sistema, né? Então, minha impressão com base em nada muito fixo é que a Apple veio já trabalhando para fazer essa modularização para talvez, aí mais para frente, liberar mesmo jeito de atualizar um aplicativo pontualmente, né? O que é bom para corrigir bugs quando eles acontecem, ao invés de atualizar o iOS inteiro por causa de um caractere, não sei o que trava o sistema, né? Tudo bem que é sistema, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Então, isso seria bem bacana. Então, design mais modular, mais fácil de atualizar e customizável, eu acho que no meio do que a gente comentou aqui, a verdade pode estar aí, né? Espero, pelo menos, que seja alguma coisa assim, porque ia ser bastante bem-vindo, né? Então temos aí muitas especulações de novidades para o iOS 18, desde atualizações no design, nada tão significativo, mas algumas mudanças de design, muitas melhorias nos aplicativos nativos, home screen mais customizável, porque o Gurman falou que vai dar para mover os ícones livremente pela tela, e recursos de AI, né, que temos novos rumores sobre isso, mas tudo indica que o 18 será uma grande atualização. Uhum. A gente vai falar inclusive desses aí de AI, novidades que pintaram, atualizações e quase follow-up mesmo em relação às últimas semanas, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ na hora de fazer a sua compra. A Gorilla Shield oferece uma série de acessórios para telefones, para vocês. Então tem mochila, por exemplo, tem garrafa térmica, tem desde capinha de iPhone, passando de outros telefones também, né? Mas para tablet, tem acessórios como hubs, USB, etc. Eles mandaram alguns aqui para fazer review. Falei, por exemplo, de um carregador 3-in-1 que eu acho ótimo, que é para o iPhone, para o Apple Watch, também lá para os AirPods, que a Larissa já levou e está adorando. O cabo também trançado, super resistente mesmo, cabo grosso, bom assim. Recebi também para testar, que eu estou usando, na verdade, adotei como padrão aqui do meu Mac aquela base para deixar o Mac um pouco mais elevado, né, o laptop ali, e ficar mais ergonômico, tanto de olhar, que não fica com o pescoço para baixo assim, quanto também digitar, né, fica ali a posição das mãos mais bacana. E para conhecer tudo isso, você pode ir em gorillashield.com.br e aproveitar esse desconto de 5% que é cumulativo com descontos que estejam rolando lá, ações também que estejam rolando no site. Então vai lá, gorillashield.com.br, tem link na descrição do episódio e usa o cupom GHZ na hora do checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, faz uns meses saiu a notícia de que a Apple estava conversando com o Google para trazer o Gemini, que o pessoal está falando Gemini, mas eu acho estranho, eu falo Gemini, para ser a IA do iPhone, que ela tinha conversado com a OpenAI também, mas que estava meio pausada a negociação, estava conversando com o Google. Na época, eu especulei que era um vazamento da própria Apple para ela aumentar ali o poder de barganha e a pressão em cima dos concorrentes que poderiam agora estar pensando em perder esse contrato com a Apple. E saiu aí, por meio da Bloomberg na última semana, que o Felipe também postou no 95Mac, a notícia de que a Apple voltou a negociar com a OpenAI para trazer as inteligências, ter um pouquinho de OpenAI como funções de IA no iPhone 18, no iOS 18, na verdade, o que eu achei excelente. Eu acredito muito no que você comentou sobre essa especulação ter vazado justamente porque a Apple estava negociando ainda. Então, primeiro veio o rumor de que a Apple estava negociando com a OpenAI. A gente encontrou lá nos códigos do iOS indícios de que a Apple estava testando APIs internas do sistema usando a API do ChatGPT. Então, a Apple já vinha aí se preparando para isso. Aí depois veio aquela ideia de negociação com o Google e agora, segundo a Bloomberg, a Apple retomou as conversas com a OpenAI. O que me intriga em tudo isso é que a gente já tá no dia 29 de abril, quase em maio, WWDC em junho, e eu tô pensando, eles ainda não escolheram um parceiro para os recursos de AI do iOS 18, então eu me pergunto se essas informações, elas realmente são atuais, ou se, sei lá, se a Apple fez as duas coisas lá dentro, se ela tem a versão do Siri AI alimentada pelo Gemini, se ela tem a versão do Siri AI alimentada por OpenAI, e aí a que fala assim, que der certo o acordo, é a que ela vai botar lá no sistema, só vai apertar o botão e vai lançar, porque tá muito em cima, pelo menos do meu ponto de vista,
para a gente ainda estar falando de possíveis negociações, né? Possível negociação com o Google, possível negociação com o OpenAI. E ao mesmo tempo, essa reportagem do Gurman até se contradiz um pouco, porque na semana passada ele estava falando, a Apple vai usar só modelos offline, né? Só coisa offline que ela está fazendo. Aí agora ele volta, não, a Apple está conversando com a OpenAI. Então, tá meio confuso isso, eu não sei se de repente a Apple tá pensando em usar as duas coisas, sei lá, misturar Gemini com OpenAI e dependendo do recurso ela alimenta com OpenAI, dependendo do recurso ela usa Gemini, porque pelo que o Gurman falou, a ideia da Apple é usar OpenAI para um chatbot, o que a gente até presume que talvez seja um substituto da Siri. Então pode ser que, sei lá, ela use Gemini para coisas específicas, tipo, editar a imagem com AI, aí ela faz isso com Gemini, o chatbot, aí é OpenAI. Então tá meio difícil de saber exatamente o que está acontecendo, mas tá aí, o que a gente sabe é que a Apple está indo atrás, né, além de desenvolver as próprias soluções dela, que até saiu aí na semana passada que a Apple lançou um modelo de linguagem open source chamado OpenELM, e aí a gente até pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, a Apple está fazendo as coisas dela, mas ao mesmo tempo também está conversando com terceiros, e o que resta a gente saber é realmente se ela vai escolher um ou outro, ou se ela está conversando com um monte de gente, porque ela vai usar tudo, vai fazer acordo com todo mundo, combinar quanto mais melhor. Então, o que a gente sabe é isso. Ela está negociando com mais de uma fornecedora de informação, no caso de modelos de linguagem. E a boa notícia pra gente é que, independente de qual ele escolher, se todos, se um, é que realmente no iOS 18 nós finalmente teremos uma AI generativa incluída dentro do iOS. Eu já falei algumas vezes, meu sonho de princeso é ter diversos LLMs no iPhone, você escolher o que você quer usar, dependendo do contexto, etc., que é uma coisa que muitos aplicativos, muitas plataformas já têm adotado. A gente falou bastante e ficou bem empolgado no ADT quando o Raycast ganhou integração com diversos LLMs, e você pode usar, né? Estou usando, por exemplo, por padrão da Perplexity para fazer buscas, mas se for uma coisa mais específica, eu quero, agora uso o ChatGPT, agora uso o Llama, agora uso etc. Essa modalidade é muito boa porque dependendo do contexto, tem IAs que são melhores do que outras, né? E você ficar, entre aspas, engessado ali com uma IA só, ChatGPT, ele é excelente para um monte de coisa, mas para busca, coisa online, resposta de tempo real, Perplexity está anos-luz neste momento à frente. Então, o Google Gemini é muito bom com contextos gigantes. O Pro, por exemplo, 1.5, tem 1 milhão de tokens de contexto. Isso aí é muito bom para se você tem materiais enormes, que você vai fazer uma conversa comprida para explorar isso, etc. Porque vale lembrar, né, como é que funciona essa parte de tokens do LLM. Você cola lá, sei lá, nesse 1 milhão, vamos supor que eu tenha colado um livro de 700 mil tokens. Faço uma pergunta, que tem 10 tokens. A minha conversa tem 700.010. Ele responde com mais 20 mil. Então, a conversa inteira tem 700 e... Já me perdi na conta. Tentei facilitar, me embandeirei. Isso é para falar o quê? Cada vez que você conversa com o LLM e faz uma pergunta e resposta, toda a conversa entra no bololô. Então, para coisas muito compridas, o que vai acontecendo é, você vai evoluindo a conversa, ele vai esquecendo o começo, não cabe mais o começo na memória dele. E é por isso que ele começa a se perder depois de um tempo, né? Porque a memória que ele tem é, nesse caso do Google, de 1 milhão do mais atual para trás. Então, tudo isso para falar o quê? Depende do modelo, depende da função, você consegue tirar mais resultado aí em relação ao outro. Então, poder escolher o LLM com base no contexto seria excelente. Se a ideia da Apple for ter o modelo dela local, a gente pode falar sobre esse OpenELM, que ela lançou vários modelos, na verdade, na semana passada, e para a pesquisa da Siri, espetar no Gemini, espetar no ChatGPT, eu acho que já funciona, porque coisas que vão acontecer localmente... É tudo IA, mas a IAs, né? Pode ter essa diferença mesmo. E pra gente, pro usuário, é uma coisa que não vai fazer diferença. Pediu um negócio pro iPhone, ele fez. Resumiu uma nota, transcreveu um voice memo e já também colocou ali as informações principais, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é pesquisa, outra coisa é me sugerir respostas, outra coisa é editar a imagem. Mas dá pra embrulhar isso tudo com esse pacote de IA. E beleza, né? Sobre esse OpenELM, o que a Apple fez? Ela lançou na semana passada uma série de modelos de código aberto
deixou todo mundo bem surpreso, impressionado, porque não é exatamente uma coisa que a gente costuma ver ela fazer, foi meio na surdina, etc. Eles são todos pequenos, né? Não tem nada como se fosse, por exemplo, sei lá, os da OpenAI que tem 1 trilhão, quase 2 trilhões de parâmetros, o Gemini também com um monte. A gente tem visto em modelos menores, eles terem, sei lá, o Llama do Google, né? O 3 tem 7, o menor tem 7 bilhões de parâmetros, um deles tem 70 bilhões, que já é bastante, mas ainda assim é um grau de magnitude a menos aí em relação a esses gigantescos, né? E esse OpenNLM, a Apple lançou, foram acho que 4 tamanhos, né? Isso, foram 4. Do menor para o maior, são 270 milhões de parâmetros, aí tem um de 450 milhões, um de 1,1 bilhão e um de 3 bilhões de parâmetros. Então você vê, o maior que ela lançou ainda assim é menor do que os menores que as outras têm lançado, né? Mas é um começo. O pessoal que mexeu, que testou, falou, putz, tá ruim. É um começo, etc. Em alguns, esses modelos, existem diversos benchmarks com características diferentes que ele analisa. Tem um que é aquele MMLU, que tem lá uma série de perguntas de múltipla escolha. Ele acertou, 25%. Se você tentar ali aleatório, você acerta a mesma coisa, né? Mas em outros benchmarks, ele ficou mais parecido com o PHI 3 da Microsoft, que tem 3,8 bilhões de parâmetros. Isso tudo para dizer o quê? Ela lançou esses modelos abertos e, apesar do desempenho deles ser pior do que os parecidos ou que são um pouco maiores, mostra a direção que a Apple está apontando, que é justamente fazer modelos pequenos que caibam, que rodem bem no iPhone e que ofereçam uma experiência comparável à dos outros modelos, com a vantagem de que esse vai rodar local, né? E o que vai acontecer? Ela vai pegar isso e vai melhorar. E a hora que melhorar, você vai ter localmente um desempenho tão parecido, tão bom, tão parecido quanto esses de modelos bem maiores que fazem basicamente a mesma coisa. Então, o caminho parece estar certo. E, inicialmente, esses modelos parecem ser bem ruins. Eu vi o pessoal, eu não vi testes, eu também não parei para fazer testes com ele em português, então tem que ver como é que é em inglês. O Llama do Facebook, por exemplo, ele está excelente, mas o próprio Facebook falou, a gente deu destaque e peso e gastou tempo fazendo em inglês. O desempenho dele em inglês é muito bom, outros idiomas vai chegar. Não tenho esperança de que esses modelos da Apple já tenham um desempenho muito bacana em português, porque a gente sabe como é que as coisas são, né? Mas é um começo. Ela ter lançado isso, sem alarde, etc., já é um indicativo do que ela quer fazer, que é o lance dos Small Language Models, que é o contrário dos Large Language Models, e tudo que a gente veio comentando aqui que ela vinha fazendo, de janela de atenção, você colocar isso um pouquinho na memória RAM, um pouquinho na memória flash, poder fazer a troca na hora ali de uma coisa para outra, para carregar, ela está aos pouquinhos fazendo isso aí, né? Pode ser que nessa WWDC a gente nem veja a resposta, o resultado disso, mas se ela está investigando essas coisas, tem motivo. E ela pode ser a empresa que vai empurrar para frente mesmo aí esse lance de ter IAs boas, inteligentes, eficientes, rodando localmente do jeito leve no iPhone. E a vantagem vai ser o quê? Ela faz o iPhone, faz o processador, faz a IA. É a mesma coisa de fazer o iPhone e o iOS, né? Esse pacote que ela própria controla do começo ao fim tem um desempenho mais bacana mesmo do que coisas... Que memória RAM, memória RAM de 6 GB do iPhone é tipo 12 do Android. Tô chutando números aqui, mas a intenção, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, fiquei frustrado que parece que ela lançou esses LLMs assim, meio antes de estarem completamente prontos, mas lançou e é código aberto, as pessoas vão fuçar, vão mexer, e isso sim é uma coisa positiva. Acho legal ela ter feito esse código aberto, é uma surpresa vindo da Apple, mas talvez justamente ela fez isso para que a galera possa fuçar, possa ajudar ela a melhorar isso a tempo de estar embarcado de fato nos aparelhos dela, na próxima versão do iOS que seja. E o que, vendo tudo isso, o que me vem à cabeça é justamente que a Apple pretende juntar um monte de coisa. Então, eu acredito que esses modelos menores, eles vão rodar localmente no chip ali dos iPhones, vai ser uma coisa para respostas rápidas. Sei lá, o que a gente faz com a Siri hoje? Lê e responde um e-mail para mim. Aí tem um modelinho local que ajuda você lá com a resposta, coisa simples. Aí você faz uma pergunta mais complexa e ele recorre aos modelos de linguagem online que a Apple talvez vai usar aí, né? Ou o OpenAI, o Gemini, ou os dois. Então, acredito que não vai ser nenhum nem outro. Vai ser realmente uma mistura dos dois, mas que para coisas rápidas, respostas que... Basicamente o que a gente faz com o Siri hoje, acredito que isso a Apple vai tentar substituir com esses modelos pequenos que vão rodar localmente nos aparelhos dela. Exatamente. Uma coisa que você explorou essa semana foi sobre a parte de
rentabilizar isso tudo. Sim. A Meta fez a divulgação de relatório de resultados financeiros dela na última semana. As ações despencaram, porque apesar do faturamento ter sido bom desse trimestre, ela falou, gente, do próximo tá mais ou menos, ficou abaixo do que o mercado esperava. E parte disso ela falou, a gente está gastando os tubos aqui em IA. Estamos, nesse momento, como uma das principais potências de IA do mundo. Mas a gente não sabe ainda como é que isso vai dar dinheiro. Aí os investidores se desesperaram, como eles geralmente fazem, e as ações caíram. E você, Felipe, fez um texto explorando qual que é a história de faturamento quando o assunto é IA, olhando para a Meta e, por consequência, também projetando o que pode acontecer com a Apple, né? Exato, porque realmente teve isso, as ações da Meta caíram, porque eles estão gastando muito, né? AI é um negócio caro, exige investimento em hardware específico, né? A Meta, por exemplo, no começo do ano anunciou que queria comprar 350 mil chips da NVIDIA específicos em AI, e cada chip desses custa entre 20 a 40 mil dólares. Então, pensando em comprar 350 mil desses, a Meta vai gastar bilhões de dólares com chips de AI, fora a estrutura de servidores, de tudo que ela precisa para rodar, ou seja, é um negócio caro. Não é à toa que, por exemplo, a OpenAI cobra lá 20 dólares para você poder acessar o ChatGPT 4, então são ferramentas caras. E o que o Zuckerberg falou é exatamente isso, tipo, ó, a gente está gastando muito, a gente espera que eventualmente isso vai trazer um retorno, mas vai demorar, né? Porque é um negócio caro e vai demorar para ter o retorno. A Meta falou, por exemplo, que a ideia dela, por enquanto, não é cobrar, porque hoje a Meta AI é gratuita, tanto que saiu até update para trazer Meta AI até pro Ray-Ban, para os óculos da Meta, eles agora têm a inteligência artificial. Eu preciso testar, inclusive, ainda não instalei o update, mas você consegue apontar seu óculos para alguma coisa, aí você pergunta sobre o que está vendo, ele consegue traduzir. A ideia me pareceu bem legal, mas a Meta não está cobrando ainda por nada disso, que é o que, né, não é surpresa alguma, que o Zuckerberg falou, olha, tem o potencial da gente até monetizar com propaganda, né, usar, sei lá, vender propaganda através ali da nossa inteligência artificial, é um jeito de monetizar. Mas o resumo é que o Zuckerberg falou, vai demorar uns anos até esse investimento se pagar. E porque realmente é um negócio caro. E aí, trazendo isso para o lado da Apple, que é a ideia dessa matéria, como que a Apple vai ganhar dinheiro com isso? Ou como que a Apple vai pagar os custos de todos esses investimentos em AI? Principalmente se a gente considerar que a Apple está negociando com OpenAI, com Google, ela vai ter que pagar isso de alguma forma. E uma das opções, né, do que eu explorei ali no artigo, que eu também já explorei aqui na fonte, é que talvez alguns desses recursos sejam pagos. Talvez eles, como até citei o exemplo, né? Hoje a Apple tem o iCloud Private Relay, aquela proteção extra para você navegar na internet com seu IP anônimo, e a Apple oferece isso através da assinatura do iCloud, ou seja, para você ter esse recurso você precisa assinar o iCloud. Então eu não duvido que alguns recursos de AI do iOS 18 também estejam atrelados a uma assinatura do iCloud. Só vai estar disponível para quem assina o iCloud Plus a partir de tal plano. Ou até do Apple One, o Siri Plus, sei lá o que, faz parte do pacote Apple One. E aí só quem assina Apple One vai ter acesso. Eita, ó, falei Siri, quem tá falando aqui atrás? Não pode. Olha, sinceramente. Mas espero que com o iOS 18 esse tipo de coisa pare de acontecer, que fique mais inteligente. Mas o que eu imagino é realmente isso, que esse até, né, voltando ali no modelo offline que a Apple está desenvolvendo, acho que esse vai ser liberado para todo mundo, vai rodar ali offline, vai ser de graça, e aí o que for online, que for mais complexo, eu super vejo a Apple cobrando por isso de alguma forma, através de, né, incluir isso. Eu não acho que ela vai lançar um serviço novo pago à parte, eu realmente acho que vai ser igual o Private Relay, que é, você assina o iCloud, você ganha isso. Eu acho que vai estar embutido ali em alguma das assinaturas que a Apple já tem, mas que não vai ser totalmente de graça, justamente porque AI é um negócio caro, né? Tanto pelo hardware, pela questão dos servidores, os acordos, é um negócio caro, então eu super vejo a Apple cobrando por isso quando ela lançar aí o iOS 18. Eu também imagino que é justamente como parte da assinatura do iCloud Plus. E hoje, o que acontece? Quando você assina o iCloud Plus, todo mundo tem as mesmas, salvo engano, mas todo mundo tem as mesmas funcionalidades e o que muda é o espaço. Então,
$1 50 GB, $3 200 GB, $10 2 TB. Por conta de sim, o da Microsoft custa uns $20, do Google custa uns $20, da OpenAI custa uns $20, o da Apple não vai ser de graça, né? Mesmo porque existe sim um custo, etc. Tirando essa parte, a Apple tem dinheiro para fazer? Tem, mas ela é valiosa porque ela cobra, não porque ela dá as coisas de graça, né? Então, eu também acho que algumas funções vão sim fazer parte do iCloud Plus. Imagino que o de $1 por mês nem vai ter acesso a isso, mas vai ser a primeira vez que, se ela for seguir isso mesmo, vai ter uma diferença de funcionalidade dependendo do plano que você assine. E considerando que o mais caro custa $10 por mês, existe o iCloud Plus e o iCloud Plus AI, iCloud Plus Siri, e esse vai custar $20 por mês, e aí você vai ter acesso a isso. Então, coisas locais ali no iPhone devem funcionar nativamente, mas as coisas mais parrudas, imagino sim que vai ter uma assinatura por trás disso. Aquilo assim, o negócio da Apple é rentabilizar a venda de iPhone com serviços e rentabilizar serviços com a venda de iPhone. É um círculo virtuoso aí que se fecha. A Meta não tem isso, né? Ela ganha dinheiro vendendo os nossos dados e enfia um monte de coisa para dar vontade de usar e ela ganhar dinheiro vendendo os nossos dados, né? Inclusive tá o pessoal reclamando que ela colocou Estados Unidos, tá? Tanta IA em tudo que tá impossível navegar no Facebook, no Instagram, etc. Porque você tem a IA que gera o post, que gera a imagem, então tá fazendo o Facebook meio que rodar sozinho. Então é IAs gerando coisa para as IAs lerem e consumirem e gerarem mais IA em cima. Então esse era o cenário de pesadelo que parece que tá virando verdade lá no Facebook, né? Que ele colocou, você conversa com o Meta AI Chat no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, etc. As pessoas estão usando, tá meio que saindo do controle. Então essa é a história do Facebook. No lado da Apple é isso, né? Fazer função legal que só tem no iPhone para vender iPhone e vender iPhone para assinar as funções legais que só tem no iPhone, né? Então não imagino nada diferente disso quando for pintar a IA também, o que é uma pena, mas é a vida, né? Agora, Felipe, uma coisa que me bateu uma agoniazinha de ver no fim de semana foi que as pessoas parece que aleatoriamente estavam sendo trancadas para fora aí do Apple ID e foi uma quantidade suficiente. Até o pessoal do 95Mac, né, aconteceu isso e saiu matéria no fim de semana, vocês perguntaram para a Apple, e aí? E a Apple tá quieta, o que tá acontecendo? A Apple não falou nada, mas sim, tem uma galera perdendo acesso da conta. Do nada chega um alerta falando que você foi deslogado. Em alguns casos a conta foi bloqueada, não tem como logar de novo. E ninguém sabe o que está acontecendo até agora, porque a Apple não respondeu, passou o final de semana totalmente em silêncio sobre isso. Se eu não me engano, rolou na sexta-noite e a gente está na segunda de manhã e nada da Apple se pronunciar. Eu não sei se isso aconteceu no mundo inteiro, porque comigo não rolou. Aconteceu com o pessoal lá do 95Mac. Não sei se foi um bug específico lá que afetou o pessoal dos Estados Unidos. Ou até mesmo se não é um bug, sim é um ataque, né? Porque esses tempos teve uma notícia que tem um novo ataque coordenado aí com usuários Apple que eles ficam mandando vários alertas solicitando reset de senha. Então a gente ainda não sabe se é um ataque, se é um bug, que se as coisas saíram do ar ali e isso fez com que o ID Apple do pessoal fosse deslogado, mas está rolando isso com algumas pessoas e é com um número considerável de usuários, né? Como você bem notou até, o pessoal lá do 95Mac foi afetado. Você está lá usando seu iPhone e simplesmente do nada a conta trava, você não consegue entrar ou você é forçado a resetar a sua senha. E o problema é que quando você é forçado a resetar a sua senha, o iCloud ele apaga as senhas que você tem guardado nele por segurança, porque ele acha que talvez você tenha, enfim, alguém te hackeou ali. Teve uma galera falando que perdeu as senhas salvas no iCloud Keychain, que perdeu a autenticação de 2 fatores. Então, é um bug, um ataque bem sério e que a Apple não se pronunciou. E eu não sei se ela não se pronunciou por ter medo, por ser um ataque, ela tá pensando na melhor forma de se pronunciar, ou se porque nem a Apple sabe direito o que está acontecendo e está tentando investigar antes de se manifestar. Porém, já vamos aí para uns 3 dias do pessoal sendo deslogado, perdendo acesso ao ID Apple, tendo que resetar a senha, e tá bem estranha essa história. Uma coisa que aconteceu, até quem escuta a edição sem edição do ADT, escutou isso aí, né? Que teve uma quarta-feira que assim que a gente ia começar a gravar, meu iPhone do nada falou, escuta, loga no iCloud aqui. Aí eu pus minha senha e ele falou assim, putz, senha errada, conta travada, tá? Não travou, mas esse foi o alerta, foi o aviso que deu isso.
Aí eu vi essa notícia aí na semana passada, falei, putz, não é a mesma coisa, mas tá na mesma região. Tá no mesmo fuso horário, ali esses problemas todos, né? Então, e o fato da Apple não ter falado nada sobre isso, me lembra até quando rolou algum problema que ficou por dias, ou talvez semanas lá, o iTunes Connect fora do ar lá, dos desenvolvedores, ninguém conseguia fazer nada. A Apple nunca falou o que foi alguma coisa meio catastrófica que ela resolveu ali, e beleza. Então, assim, algo de fato está acontecendo. E para quem tiver a conta travada aleatoriamente, tem algum recurso? Ou nesse momento nem isso dá para saber exatamente o que fazer? Cara, pelo que eu tenho acompanhado de quem teve a conta travada, não tem muito o que fazer. Tem gente que conseguiu simplesmente logar de novo, tem gente que resetou a senha e aí voltou, e teve gente falando que tentou de tudo e até agora não conseguiu logar no ID Apple de volta. Então, Nossa, que tá medo. bem. Dá medo, né, de você perder do nada. Você perde teu iCloud com foto, com senha, com notas, e-mail. É complicado, mas eu, pelo menos, não aconteceu nada. Passei o fim de semana usando meu iPhone, tá tudo normal por aqui. Mas tem uma galera que foi afetada por esse, né, de novo, que a gente não sabe se é um bug ou se é um ataque coordenado de algum grupo. A Apple não se manifestou, então a gente vai ter que esperar para ver se, ou se eles vão resolver silenciosamente, ou se vão se manifestar, confirmando que, né, ou foi um bug resolvido, ou que foi um ataque que eles resolveram. Mas até agora, nenhuma informação oficial, tá todo mundo no escuro. Beleza, bom. A gente espera poder trazer um follow-up bom, positivo Com sobre certeza. isso na semana que vem. Agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, saíram duas informações aí não tão empolgantes ou promissoras sobre o Vision Pro, né? O Ming Chi Kuo falou sobre isso, acho que o Mark Gurman também comentou sobre isso nos últimos dias. O que o Ming Chi Kuo falou foi que a Apple cortou o pedido de fabricação dos dispositivos, o que eu acho estranho, a gente já fala sobre isso, e o que o Gurman falou é que tem lojas que estão passando. Foi o Gurman falou, né? Que tem lojas que passam, tipo, dias, até semanas aí sem vender uma unidade, que teve um Isso. funcionário que falou assim: a quantidade de devoluções que a gente viu foi igual a de vendas, assim. Ninguém quer. Não é que ninguém quer, tô exagerando, mas que as vendas estão talvez abaixo aí do que seria um cenário já ruim para a Apple, e que ela cortou a quantidade de envios para o mercado do Vision Pro nos Estados Unidos. Tem a história de que ela pode lançar em breve aí na China, outros países também, mas que mesmo com as expectativas, tipo, as expectativas já eram baixas, mas gente, tá meio assim, né? Tá meio assim. Sobre esses números especificamente, tem alguns detalhes pra gente notar. Porque o Mintico falou que a expectativa inicial da Apple era enviar entre 700 mil e 800 mil unidades, e que esse número foi reduzido para 400 mil a 450 mil. Ou seja, a Apple cortou quase que no meio aí a estimativa de envio de unidades do Vision Pro. Só que, vendo esses números, né, parece um corte drástico, tipo, nossa, né, cortou e tal. Só que tem uma reportagem do Financial Times ainda do ano passado, né, logo quando a Apple anunciou o Vision Pro, de que a Apple já estaria esperando enviar em torno de 400 mil unidades do Vision Pro para esse ano. Então, ou o que pode ter acontecido, né? São dois cenários. Ou a Apple tinha essa estimativa de 400 mil, aí entre o anúncio e o lançamento do Vision Pro, ela achou que venderia mais pela empolgação das pessoas e aumentou o número, aí viu que não venderia e baixou de novo para 400 mil. Ou esse número nunca baixou e alguém exagerou ali nos números, ou fez alguma confusão, e sempre foi 400 mil mesmo. Então, assim, o que a gente consegue saber é que Vision Pro não está vendendo muito, né? Porque 400 mil, de fato, não é um número tão empolgante assim. Até porque eu lembro que muito antes, acho que até o próprio Mintico ou algum outro analista chegou a falar, tipo, a Apple espera no primeiro ano vender aí 1 milhão de unidades do Vision Pro. E por fim das contas, ela vai vender supostamente aí 400 mil, né? Que não beira nem perto de 1 milhão. E aí vem esse relato do Mark Gurman, que ele conversou com alguns funcionários aí das lojas, e o pessoal falou para ele, olha, tem loja que não tá vendendo nada há semanas. Pelo contrário, ele falou que em algumas lojas o número de devoluções já se igualou, até ultrapassou o número de vendas no primeiro mês. Então, a situação está bem complicada. Muita gente, até quando isso rolou, teve aquelas notícias do pessoal já correndo para devolver, que testou, bacaninha, mas 3.500 não vale, foi lá, devolveu para a loja. A gente até comentou aqui que
ter importador no Brasil vendendo o negócio a preço de custo, porque trouxe talvez achando que ia ter uma galera interessada e no fim das contas não tem. E é difícil, né? Não, é o que a gente fala toda vez. É um negócio caro, que legal, tem tecnologias novas. Né? O Tim Cook sempre fala, é a tecnologia do futuro hoje, para justificar o preço. Mas é caro, é muito caro. 3.500 num device que não tem muito aplicativo, tem a limitação da bateria, né? Por mais legal que ele seja, são $3.500. Então, parece que a galera ainda não está disposta a gastar 3.500 num device experimental, de certa forma, por mais legal que ele seja. E o que a gente fica curioso é para saber primeiro sobre a expansão, que a Apple até agora não comentou nada, além de falar que chega na China até o final do ano. Até me pergunto se de repente nesse evento agora de maio, se eles vão anunciar o lançamento do Vision Pro em mais países, pode ser uma possibilidade. Talvez isso ajudaria a alavancar um pouco aí as vendas, mas também, né, a menos que mude o preço, acho muito difícil. E também, né, quem sabe justamente a Apple aceite que o negócio não tá tão legal assim e acabe reduzindo o preço dele, dando uma diminuída. Eu vi uma reportagem, acho que foi do The Verge, se eu não me engano, nesse fim de semana, que o autor ele falou, cara, eu fui ver os preços do Vision Pro no eBay e eu fiquei depressivo, porque ele contando que ele pagou acho que 3.900 no Vision Pro dele no lançamento, com a lente, e agora ele tá achando a galera que, né, comprou e não gostou, tá vendendo por 2.400 lá no eBay, tipo, mais de $1.000 a menos do que o valor que a Apple tá cobrando. Então, essa história do Vision Pro tá bem triste, assim, pra Apple, porque teve naquele hype inicial, mas no fim das contas, o pessoal parece que o negócio não tá emplacando, né? Então, a grande questão é justamente se desde o início a Apple já estava esperando que ela ia vender pouco mesmo e tudo bem, ou se ela de fato em algum momento teve uma expectativa de vender essas 800 mil, quase 1 milhão de unidades e viu que não vai rolar e teve que cortar o fornecimento, a produção no caso. Uma parte disso é aquilo. Não, a Apple não mudou, não foi eu que errei, a Apple mudou os planos, né? Eu acho que cai muito, ia ser 400 mil, aumentou para 1 milhão. Não, agora são 400 mil. Pera aí, né? Uma dessas coisas só, é verdade. Sobre esse do The Verge, o cara fala assim, né? Tem um aqui que eu vi de 1 tera que vendeu no eBay por 3.200 e na Apple ele custa 5. O que o Ming Chiu Kuo falou da Apple reduzir a quantidade de pedidos, isso eu imagino o seguinte, né? Você está vendendo um pouco nos Estados Unidos, faz o quê? Você antecipa o lançamento nos outros países, certo? Porque você tem um público maior, um universo maior de pessoas que vai querer comprar o produto. Por outro lado, a segunda parte, ok, tem que revisar também a estratégia de lançamento, talvez de preço, né? O que ela pode fazer é corrigir o preço nos outros países, para pelo menos que geralmente nos outros países é um pouco mais caro que os Estados Unidos, para ficar mais linha ou até menos do que nos Estados Unidos, para ela, que nem a Apple aqui no Brasil que distribui pro varejo e o preço geralmente é menor do que o da Apple oficial. Né? Ela pode adotar essas coisas também nos outros países. E o que eu imaginei que aconteceria seria ela antecipar o lançamento que fosse na China, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, os países anglófonos aí que geralmente ela faz isso, que tem que mexer em quase nada para já lançar, que todo mundo fala uma versão muito parecida do inglês em relação às outras, né? Ainda acho curioso que o Brasil é o país com o Vision Pro mais barato do mundo, considerando esses vendedores que estão cobrando quase preço de custo, sem contar IOF, sem contar a spread do cartão, podendo parcelar ainda por cima, né? Tem a parte ruim, que é a desvantagem que o Vision Pro, a parte interna lá, as almofadinhas, a Apple tem tipo 40 tamanhos, né? Pra ficar bonitinho, justinho ali, se você comprar do vendedor terceiro, você tá comprando o que ele tem lá, né? Que não vai ser exatamente ali perfeito, como seria no caso da Apple. Enfim, né? Essa história do Vision Pro me deixou surpreso de ver que, mesmo sabendo que a expectativa já era baixa, talvez esteja menos ainda passado esse hype inicial. Isso de na loja passar semanas ou dias, não sei, sem vender nenhum, e a devolução ser grande também. E a Apple até falando, pessoal das vendas aqui, quando terminar de fazer a demonstração e a pessoa não quiser comprar, tá aqui um questionário. Vê por quê. Eu tenho um palpite, tá? Mas vê por quê. Que a pessoa não quis, por que será? E eu, quanto mais tempo passa, mais eu tô convencido de que essas coisas de computação visual, não a computação espacial, que a Apple chamou lá, mas a parte de computação visual e futuro, etc., com IA, é o formato mesmo que
a Meta acertou meio por acaso com os Meta Ray-Ban Glasses Stories lá, que é aí que vai morar a IA vestível, mais do que no peito, mais do que no quadradinho laranja, mais do que no próprio headset grandão, né? Acho que vai ser mais por aí mesmo. Então, isso mais é cena para os próximos capítulos. Nesse momento, o que a gente sabe é que tá com chance aí do Vision Pro ser um dos tropeços mais caros, tirando o carro, que nem chegou a ser lançado, mas que no fim das contas vira um tropeço parecido, né? Na mesma proporção, pelo menos. Quem sabe aí, né, isso até motive a Apple a lançar o Vision não Pro mais rápido, né? Porque tem esse rumor, então exato. Talvez isso acabe motivando eles a acelerar para, sei lá, ano que vem já ter a versão não Pro custando uns $500 mil a menos. Que o Gurman falou, né? Que a próxima revisão do modelo Pro, a previsão é que isso saia aí em 2026, não antes disso, né? Sei lá. Esperar estranho. até 2026 com esse negócio custando $3.500, eu acho arriscado. A gente volta ao papo da Fine Woven, só que em proporções muito gigantescas de preço, de tudo, né? Então, sei lá eu. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/97 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais, a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que ajudam a gente a chegar mais longe com avaliações, com recomendações, com estrelinhas e corações e likes e etc. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender melhor o que tá rolando, né, em Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho e área de transferência, apresento pela Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como o Rabbit R1 ele é perfeito pra gente saber o que vai chegar no iPhone em breve. Tem link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.